bem, então o tema do discurso que iremos ouvir esta noite é o seguinte: o que o reino de Deus está fazendo por nós agora? O que o reino de Deus está fazendo por nós agora? Então o orador é o nosso irmão Sidney Guerreiro. Então vamos dar atenção ao nosso irmão Sidney. O que o reino de Deus está fazendo por nós agora? Esse termo, reino de Deus, é muito familiar, para a grande maioria de nós, não é verdade? Mas é interessante que quando nós falamos sobre o reino de Deus, a nossa mente automaticamente nos direciona para o futuro, não é verdade? Por quê? Porque nós sabemos o quanto esse reino vai trazer benefícios para a humanidade no futuro. Esse reino vai trazer a paz mundial, a solução para todos os problemas da humanidade. E isso, saber disso, nos dá uma perspectiva de vida maravilhosa. Mas o que nós podemos esperar, já que nós sabemos o que o reino trará para nós no futuro, o que nós podemos esperar desse reino agora? O que o reino de Deus está fazendo por nós hoje? Bom, as evidências da Bíblia, as profecias, elas indicam que esse reino ele já governa desde o ano de 1914. Na oração do Pai Nosso, Jesus ele nos ensinou a orar pedindo a vinda do reino de Deus, não é? Como nós cantamos no cântico, Em Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus ele nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino. Sabemos que esse reino, o reino de Deus, trará condições paradísicas à terra. E a Bíblia indica que esse reino ele seria estabelecido enquanto os governos humanos ainda estivessem governando sobre a terra. Querem observar isso? Note aqui, se você desejar, a leitura do texto do Salmo, o Salmo 110, verso 1 e 2. Salmo 110, o verso 1 e 2 diz assim: Jeová declarou ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Jeová estenderá desde Sião o cetro do seu poder, dizendo: domine no meio dos seus inimigos. Notaram aqui? Domine no meio dos seus inimigos. Então esse texto indica que quando o reino fosse estabelecido, seria estabelecido num período em que os governos humanos ainda estariam ativos na terra. As evidências bíblicas, elas indicam isso, que o reino já reina, o reino de Deus já reina desde 1914. As profecias e a cronologia bíblica apontam para esse ano como o ano em que o reino foi estabelecido. Então, uma entre tantas evidências disso se encontram no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 e o 12, onde lá indica que Satanás e os seus demônios, foi expulso do céu e enviado para a terra. E que por isso, o texto de Apocalipse, ele usa a expressão ai da terra e do mar. Porque a presença de Satanás marcaria um período de grande aflição para a humanidade. Então é verdade que justamente no ano de 1914 irrompeu a primeira grande guerra mundial. Uma outra evidência antes dessa,
que aponta, né, o início do reinado do Reino de Deus em 1914, foi o término dos tempos designados das nações, que foi profetizado lá no livro de Lucas, capítulo 21. Esse período de tempo, né, os tempos designados das nações, foi um período de tempo onde os governos humanos interromperiam um governo aprovado por Deus. E esse reino, esse período, né, ele começou com a destruição de Jerusalém no ano de 607 antes da Era Comum. O profeta Daniel, ele indicou que esse tempo, né, esses tempos designados das nações, se estenderia por 7 tempos, né, conforme registrado lá em Daniel capítulo 4. E esses 7 tempos, né, seriam um período de tempo de um período de 2.520 anos, né? Então, se nós contarmos 2.520 anos a partir de 607, né, que foi o ano, né, em que Jerusalém foi destruído, e regredirmos, né, esses anos, chegaremos, né, exatamente no ano de 1914. Né? Então, essa é mais uma evidência que traz para esse ano de 1914. Um outro aspecto que evidencia e aponta para o ano de 1914 relaciona-se com o texto de Lucas, capítulo 7, versículo 21, né, onde os discípulos de Jesus, né, eles pediram para que Jesus lhes dissesse, né, quais seriam os sinais, né, que sinais haveria e que evidenciariam a presença dele, né, de Cristo. E Jesus, ele deu esse indicativo, né? Nós podemos observar isso aqui no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, o versículo do 9 ao 12, aliás, do 9 ao 11, né? Que diz assim: Jesus disse, né? Além disso, quando ouvirem falar de guerras e tumultos, não fiquem apavorados, pois essas coisas têm de acontecer primeiro, mas o fim não acontecerá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos e num lugar após outro falta de alimentos e pestilências. E as pessoas verão coisas atemorizantes e grandes sinais dos céus. Notaram aqui quais foram os sinais, as evidências que Jesus indicou para eles, né? Ele disse, né? Nação se levantará contra nação e reino contra reino, né? Então ele quis dizer que haveria guerras, muitas guerras, né? Como a guerra que está em andamento, né, entre a Rússia e a Ucrânia, né, um dos exemplos disso, né? Também ele disse, né, haverá escassez de alimento, né, haverá fome, né? Então, embora a terra ela tenha capacidade produtiva para alimentar a população mundial, né, Jesus indicou aqui que a fome ainda seria permanente, né, em muitas partes da terra. Ele disse também que haveria grandes terremotos, né? As catástrofes naturais de grandes proporções, né, ocorreriam em diversas partes da terra. Né? Esse foi mais um sinal. E também que haveria pestilências, ou seja, haveria epidemias de doenças. Né? Uma epidemia semelhante à que nós vivemos, né, recentemente, né, como a da Covid-19. Né? Então, as doenças elas se desenvolveriam e se proliferariam, né, rapidamente. Né? Então, apesar dos avanços da medicina, doenças novas e doenças antigas também, elas voltariam, né, e continuariam a afligir a humanidade. Notaram aí quantos sinais Jesus deu, né, de que evidenciaria a presença do seu reino, né? Então, esses acontecimentos, irmãos e amigos, eles marcam o tempo do fim. E as características das pessoas também indicariam isso, né? Nos últimos dias indicados por Jesus, né, as pessoas elas seriam gananciosas, seriam sem afeição natural, né, ou seja, seriam impiedosas, seriam egoístas, mais amantes de prazeres do que amantes de Deus, né? E a falta de amor seria uma das principais características predominantes, né, nas pessoas, né, nesses últimos dias. Né?
O livro bíblico de Apocalipse, no capítulo 6, ele também fala sobre a cavalgada dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Onde indica que cada cavaleiro, né, representaria, né, uma situação aflitiva, né, que marcaria a época em que o reino já estaria presente, né, ou seja, já estaria governando, né? O livro de Apocalipse 12:12, ele fala: ai da terra, né? Onde lá também relata que o diabo seria lançado sobre a terra e que os seus ataques seriam ataques vorazes, porque ele saberia que ele já teria um período curto de tempo de passagem na terra, né? Porque ele seria destruído, será destruído. De modo que Satanás tem feito isso, né? Tem lançado ataques ferozes, né, aos súditos do reino de Deus, né? Então, irmãos e amigos, né, já que até aqui nós vimos, né, que as evidências, elas indicam, né, elas provam que o reino ele já governa, né, desde 1914. Né? Agora, o que nós podemos dizer que esse reino está fazendo nos nossos dias? Né? Porque até então, né, nós vimos notícias ruins, coisas ruins que aconteceriam, que marcariam, né, o início desse reinado. Né? Nós vamos ver coisas boas, né? Nós vamos falar de coisas boas, né, sobre as coisas que o reino de Deus tem feito nos nossos dias. O livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 28, lá mostra que até agora o reino ele já ajuntou mais de 8 milhões de súditos leais em todas as partes da terra. Né? Então hoje há mais de 8 milhões e 700 mil testemunhas de Jeová. E juntas elas apoiam o reino de Deus com entusiasmo. Esse entusiasmo, né, nós podemos observar, né, vendo aí os relatórios anuais das testemunhas de Jeová, relatórios de serviço, né, por exemplo. No ano de 2022, né, no ano passado, as testemunhas de Jeová, elas dedicaram voluntariamente um número impressionante de 1.501.797.703 horas na divulgação do reino de Deus em 239 países. Né? Então, os súditos do reino divulgam, né, com entusiasmo, eles dedicaram todo esse tempo, né, na divulgação desse reino maravilhoso. Né? Como o governo celestial, esse reino ele administra leis que regem a vida dos súditos dele. Então, essas leis registradas na Bíblia, elas beneficiam os súditos do reino. Querem ver como? Note aí o Salmo 19, verso 7. Note um exemplo disso, né? De como as leis, né? Esse governo é regido por leis divinas, né? O Salmo 19, 7 diz assim: a lei de Jeová é perfeita, renova as forças. As advertências de Jeová são confiáveis, tornam sábio o inexperiente. Notaram? Então a lei de Deus é a lei de Deus, né, que rege a vida dos servos dele na terra. Então por que nós podemos dizer, né, que essas leis elas fazem do reino de Deus um reino superior a todos os outros reinos que existem e já existiram? A resposta a essa pergunta, irmãos, está no livro de João, capítulo 13. Notem aí, João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Né? Note qual é o diferencial, né, desse reino. Diz assim: eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Também amem uns aos outros. Por meio disso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Notaram? Então, o reino de Deus é o único reino que tem uma lei do amor. A lei do amor é o que diferencia o reino de Deus em relação a todos os reinos que já existiram. Né? Ele disse: eu lhes dou um novo mandamento. Amem a si mesmos, né? Amem uns aos outros, né? Como a si mesmos. Então, por aplicarmos a essa lei, se espera de nós, né, que exerçamos o amor, né?
E esse amor, esse sentimento é o que diferencia a cada um de nós, né? Diferencia o povo de Deus. É o sentimento que caracteriza os verdadeiros cristãos súditos do reino de Deus. É importante ressaltar, irmãos e amigos, que embora nós já estejamos vivendo sob o reino de Deus desde 1914, as leis de Jeová registradas na Bíblia não desconsideram as leis dos governos e autoridades humanas, e que por isso nós devemos a nossa sujeição a César. Com certeza fazemos isso. E somos recomendados a fazer isso, né? Aqui no livro de Romanos, que eu convido os irmãos a acompanhar a leitura, né? Romanos capítulo 13, o versículo é o 2 e o versículo 7. Note, Romanos 13, versículo 2, diz assim: portanto, quem toma posição contra a autoridade, toma posição contra a ordem estabelecida por Deus. Os que tomam posição contra ela trarão condenação sobre si mesmos. Versículo 7 diz assim: deem a todos o que lhe é devido. A quem exigir imposto, o imposto. A quem exigir tributo, o tributo. A quem exigir temor, tal temor. A quem exigir honra, tal honra. Notaram? Então, esse texto, né, ele nos deixa claro que Jeová, ele espera que os seus servos vivam de acordo com a lei, que paguem os seus impostos, né, que cumpram o seu papel e as suas obrigações como cidadãos, né, que cumpram bem aí, né, com o bem-estar comum da sociedade. Será que as testemunhas de Jeová já têm feito isso? Note como algumas autoridades, né, elas se referiram, como elas elas destacaram a conduta das testemunhas de Jeová. Por exemplo, aqui cita, né, o jornal Tempo da Itália. Ele noticiou o seguinte: as testemunhas de Jeová são descritas pelos seus colegas de trabalho como honestos, convictos de sua fé e que merecem respeito pela sua integridade moral. O jornal Herald de Buenos Aires, Argentina, ele disse: as testemunhas de Jeová têm provado ao longo dos anos ser cidadãos trabalhadores, equilibrados, econômicos e tementes a Deus. O erudito russo Sergei Ivanenko, ele declarou: as testemunhas de Jeová são conhecidas em todo o mundo como impecáveis cumpridoras da lei e em especial pela sua atitude conscienciosa para com o pagamento de impostos. As testemunhas de Jeová são conhecidas em todo o mundo como impecáveis acatadores da lei e em especial pela sua atitude escrupulosa para com o pagamento de impostos. Interessante que apesar disso, né, apesar das palavras desse erudito russo, né, na Rússia, as testemunhas de Jeová têm as suas atividades restritas, né, desde 1917. As testemunhas de Jeová também, elas aplicam a ordem que foi dada lá no livro de 1 de Pedro 2,12. Vamos ver, irmãos? 1 de Pedro, capítulo 2, o versículo 12 diz assim: mantenham uma boa conduta entre as pessoas das nações, para que quando os acusarem de ser malfeitores, elas sejam testemunhas oculares das boas obras de vocês e, em resultado disso, glorifiquem a Deus no dia da sua inspeção. Olha que interessante, né? Esse texto mostra, ele corrobora, né, essas declarações das autoridades em relação às testemunhas de Jeová, né? Esses relatos, eles evidenciam que as testemunhas de Jeová, elas têm cumprido com o seu dever como cidadãos honestos, demonstrando assim à sociedade o quanto é benéfico viver sob a sujeição do reino de Deus.
Muitas autoridades influentes, né, elas com frequência, elas reconhecem a boa conduta dos que se submetem ao governo do reino. Por exemplo, alguns anos atrás, um jornalista no Texas, Estados Unidos, ele visitou diversas igrejas da sua região, né? E ele fez um relatório sobre o que ele descobriu sobre cada uma delas, né? Note a opinião deles, né, a respeito das testemunhas de Jeová. Ele disse: por 3 anos assisti aos congressos das Testemunhas de Jeová no Centro Cívico de Amarillo, cidade do Texas. Nunca vi nenhuma delas acender um cigarro, abrir uma lata de cerveja ou falar palavrões. Dentre as pessoas que já conheci, elas são as mais limpas, mais bem comportadas, mais bondosas e as que se vestem de maneira mais modesta. Olha que relatório, né? Que testemunho, né? Também a Nova Enciclopédia Católica, ela admite que as testemunhas de Jeová, elas são conhecidas como um dos mais bem comportados grupos do mundo. E um importante jornal, né, de Salt Lake City, nos Estados Unidos, ele declarou que as testemunhas de Jeová promovem fortes vínculos familiares e ajudam a formar cidadãos produtivos e honestos. Então, todos esses relatos, né, eles mostram como é bom vivermos sobre a regência do reino de Deus, sobre as leis do reino de Deus. São muitos, né, os reconhecimentos das autoridades quanto à boa conduta e à boa contribuição que as testemunhas de Jeová elas dão à sociedade. E isso, né, comprova os benefícios de ser súditos do reino de Deus. Veja um outro benefício, né, que nós temos por apoiarmos o reino de Deus e o que esse reino ele faz por nós hoje. 1 Coríntios, né, capítulo 5, né? Se os irmãos desejarem acompanhar a leitura, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, diz assim: mas eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor. Nem sequer comam com tal homem. A parte B do versículo 13 diz assim: removam do meio de vocês a pessoa má. Esse reino, esse governo do reino de Deus, ele executa as leis de Deus. Leis como essa que nós acabamos de ler, né, nesse texto de 1 Coríntios. Mesmo dentro do povo de Deus, às vezes é necessário que haja uma correção, não é verdade? Quando os que violam a lei de Deus de forma intencional, sem mostrar arrependimento, eles são desassociados, são expulsos da congregação, né? Isso é necessário, né, para manter a paz e a limpeza moral e espiritual, sobretudo, né? A limpeza espiritual da congregação. Então, quando isso acontece, é necessário que todos os membros da congregação eles sejam colaboradores, sejam compreensivos quando uma decisão como essa é tomada, né? E esse apoio mostra que esses súditos, os membros da congregação, eles são submissos à decisão tomada aí pelos anciãos da congregação, né? Então nós temos que confiar, irmãos, que os anciãos, eles são homens com qualificações espirituais que visam os nossos melhores interesses. E essa responsabilidade que eles têm também inclui o esforço deles tentarem trazer de volta, né, aquela pessoa que foi desassociada, né, fazê-la enxergar o seu erro e mostrar arrependimento, né. Então, por tudo isso, né, os anciãos eles tomam a iniciativa, né, de visitar certos desassociados, né, para lembrar a eles, né, que eles devem retornar para Jeová e o que eles devem fazer, né, para que eles possam fazer isso, né, possam retornar à organização de Jeová. Por tudo isso, irmãos, esses homens, os anciãos, eles merecem a consideração da congregação, por tudo que eles fazem pelo bem-estar da congregação, de forma abnegada.
O texto de Isaías 48, versículo 17, lá diz que Jeová é o Deus que nos ensina, que nos guia, que nos direciona para o caminho em que devemos andar. Então, por meio da Bíblia, irmãos, e através das publicações, como a revista Sentinela, Despertai, né, o nosso grandioso instrutor, ele nos ensina e nos guia para tirarmos proveito das suas instruções. O reino de Deus, né, entre tantas coisas que ele tem feito, né, hoje, ele provê um sistema educacional. Isso mesmo, né? O reino de Deus promove um sistema educacional. Muitas famílias cristãs, elas se beneficiam por acatar os ensinos da Bíblia, onde cada membro ele é designado por Deus para exercer um papel importante dentro da família. A adoração em família promove instrução personalizada para cada membro. E as famílias que aproveitam bem, né, a noite de adoração em família, elas se beneficiam e ficam mais fortes, ficam mais fortalecidas. Um outro exemplo desse sistema educacional é a reunião Vida e Ministério, né? Essa reunião ela tem por objetivo nos preparar para o ministério e o ensino dos que ainda não conhecem a Jeová. Então, o que nós aprendemos na reunião Vida e Ministério nos prepara para um ministério, para divulgarmos, para ajudarmos as pessoas a se achegarem a Jeová e conhecerem, né, os benefícios do reino de Deus. O sistema educacional do reino de Deus, ele também tem várias escolas, né, que visam o treinamento espiritual dos servos de Deus, em suas mais diversas, né, modalidades de serviço, né? Por exemplo, a escola de iniciantes em Betel. Então, o próprio nome já diz, né? Essa escola tem por objetivo ajudar os recém-achegados a serem bem-sucedidos no seu serviço em Betel. Também tem a escola do Ministério do Reino, né, que treina anciãos, servos ministeriais, para que eles possam cuidar bem das suas responsabilidades organizacionais e de supervisão nas congregações. Também tem a escola para superintendentes viajantes e suas esposas, né? Então, o objetivo dessa escola é habilitar os superintendentes de circuito a serem mais eficazes ao servir as congregações, a trabalhar arduamente no falar e no ensinar. Também a escola bíblica de Gileade, da Torre de Vigia, né? Essa escola ela treina pioneiros e outros servos de tempo integral do serviço missionário, né? Onde depois de formados eles vão servir em outros países que falam outras línguas, né? Alcançar pessoas em regiões remotas, né? Então todas essas escolas elas visam o aperfeiçoamento dos servos de Deus em servir a favor do reino de Deus. A instrução bíblica que hoje existe, né, ela é gratuita, né? Todos os que têm interesse têm livre acesso, têm um bom acesso a elas, né? E ela é oferecida de forma personalizada, né? Então, o resultado desse trabalho é que hoje milhões de estudos da Bíblia são realizados diariamente, né? Como vimos, né, em 239 países, né? E para ajudar nesse trabalho de instrução, nós temos à nossa disposição uma infinidade, né, de publicações, livros, revistas, áudios, vídeos, né, em mais de 600 idiomas, né, dando assim a oportunidade para mais e mais pessoas se achegarem a Deus. Note aqui, irmãos, o texto de Isaías, capítulo 32. Isaías capítulo 32, versículo 1 e 2, diz assim: Vejam, um rei reinará com retidão, e os príncipes governarão com justiça, e cada um deles será como abrigo contra o vento, e como esconderijo contra o temporal, como correntes de água numa terra árida, como a sombra de um enorme rochedo num deserto. Esse texto, irmãos, nos mostra que o reino de Deus, ele tem o seu rei, né, que é Jesus Cristo. E ele tem, Jesus Cristo, né, o rei, ele tem os seus ajudantes, né, que são designados para servir nesse reino. E esses são os representantes visíveis que cuidam e revigoram e protegem o rebanho de Deus na terra, né? O versículo 2 aqui, ele se refere aos anciãos, né,
que servem como pastores, instrutores, né? E supervisionam o povo de Deus. E mais do que isso, né? Eles são homens que servem como refúgio, né? Como um abrigo contra um temporal, né? Então, devido ao trabalho árduo desses irmãos, né? A favor do bem-estar, nós devemos valorizar, né? O trabalho dos anciãos, né? Colaborando com eles e mostrando apreço, né? Pelo que eles fazem pela congregação, né? Sempre lembrando deles com gratidão a Jeová e incluindo eles em nossas orações, né? Para que eles possam continuar cuidando bem da nossa congregação. Sermos governados pelo reino de Deus traz um outro benefício, que é nos ajudar a perseverar. No mundo em que vivemos, né, isso é muito importante, né, que continuemos perseverando. E o reino de Deus, ele nos ajuda nesse sentido. Nós vimos até aqui quantos benefícios, né, o reino de Deus tem feito por nós. E meditarmos em tais bênçãos fortalece a nossa fé e nos habilita e nos motiva a pregar com zelo, né? Nós temos boas razões para fazer isso, né? Sabermos da grande responsabilidade que nós temos de pregar e ensinar sobre Jeová e os seus propósitos para a humanidade, nos dá não só uma grande responsabilidade, mas nos lembra também de que esse grande trabalho que temos a fazer na pregação, nós não estamos sozinhos, né? Nós temos a ajuda dos anjos. Isso é um privilégio sem igual, né? Apocalipse 14, versículos 6 e 7, lá o apóstolo João ele teve uma visão em que ele pôde ver o apoio dos anjos, né, no trabalho de pregação. Então, apesar da oposição feroz que o diabo exerce, né, contra o trabalho de pregação, os servos de Jeová eles podem ter a garantia e a tranquilidade de saber que nós temos o apoio dos anjos para pregar e que ninguém poderá impedir que esse trabalho tão importante seja realizado. Então isso nos dá uma grande segurança, né? Em toda a história, os homens eles têm feito grandes sacrifícios em favor dos governos humanos, né? Eles têm depositado as suas fichas, a sua esperança nos governos humanos, governos inúteis. Em contraste com isso, né, as testemunhas de Jeová, elas têm se empenhado a favor do reino de Deus e elas têm plena certeza de que jamais serão decepcionadas pelo reino de Deus. Então nós vimos, né, que o reino de Deus ele já nos beneficia grandemente hoje, não só no futuro, mas desde já, né, nós somos ricamente abençoados, né? A atuação do reino de Deus e o profundo amor por Jeová, né, o amor de Jeová por nós, nos ajuda a nos achegar a Ele e a sentir o apoio da sua maravilhosa fraternidade mundial. É muito bom, né, quando nós chegamos, né, no Salão do Reino e encontramos nossos amigos, né, nossos irmãos, né? É acolhedor, né, fazer parte, né, dessa fraternidade mundial que só o reino de Deus pode nos proporcionar. Certamente, irmãos e amigos, né, observar a presença e a atuação do reino de Deus agora deve nos fazer sentir uma profunda gratidão por Jeová. Nós somos ricamente beneficiados por saber que através do reino de Deus a nossa esperança na Bíblia, né, e que tudo que nós aprendemos da Bíblia vai se cumprir muito em breve. Portanto, façamos o máximo e o melhor que nós pudermos em apoiar o reino. Sabemos, né, o que nos espera se nós fizermos isso. Então, que o nosso empenho a favor do reino de Deus possa dar a devida honra e glória ao nosso Criador e Deus Jeová. Muito bem, nós somos muito gratos a Jeová, nosso Deus, por essa provisão tão amorosa do que o seu reino realmente está fazendo por nós, né? Por meio desse discurso. E também agradecemos também nosso irmão Sidney por proferir para nós. E a nossa consideração da Bíblia continua
Teremos agora também o estudo da sentinela. E para isso convidamos nosso irmão Adriano Garcia. Vamos então iniciar, conforme anunciado, a consideração semanal do estudo de A Sentinela. Estudo nessa semana é o estudo 18. Vamos então nos colocar respeitosamente em pé e iniciarmos com um belo cântico do reino. E o cântico introdutório é o cântico de número 88. Os teus caminhos quero entender. Cantemos. O estudo 18 tem como tema: encorajemos uns aos outros nas reuniões. Quão importante e quão bom é sentirmos esse encorajamento mútuo. Texto base, nós observamos que é a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, que em parte dizem: pensemos uns nos outros, encorajando uns aos outros. E uma excelente maneira de encorajarmos uns aos outros é através de nossos comentários. Nós vamos observar que para alguns de nós, talvez seja algo prazeroso. Para outros, é bom, mas gera ansiedade. Como lidar com isso? E nas duas situações, a matéria vai mostrar que nós queremos mostrar que consideramos uns aos outros e nos preocupamos que quem nos escuta também se sinta encorajado. E quem está aqui na reunião, no Salão do Reino, também tem essa mesma sensação positiva. E nós vamos observar também que nossos comentários podem dar louvor, devem dar louvor a Jeová, mas também podem incentivar os amados irmãos a continuarem mostrando amor e também fazendo um bom trabalho para Jeová. Vamos então iniciar essa consideração. Hoje o leitor é o irmão Peterson Evandro. Irmão Peterson, começa lendo para a gente o parágrafo de número 1, por favor. Por que assistimos às reuniões? O motivo principal é para adorar a Jeová. Outro motivo é para encorajarmos uns aos outros durante este período difícil em que vivemos. Quando levantamos a mão e damos um comentário, estamos fazendo essas duas coisas. A pergunta é: por que comentamos nas reuniões? Então vamos ouvir inicialmente a irmã Natália. Então, o principal é adorar a Jeová e o outro motivo é para encorajarmos uns aos outros. Muito bem, muito bom. E, na verdade, nossas palavras, elas vão reconfortar os irmãos, pois como vimos aqui, nós estamos, quando chegamos no Salão do Reino, como é que a gente se sente muitas vezes? Irmã Ana Laura? Muito de nós nos sentimos desanimados, né? E o texto de 1 Tessalonicenses 5:11 fala que nós precisamos encorajar e edificar uns aos outros. Então, a nossa companhia com os irmãos e os nossos comentários pode ser de grande ajuda para um irmão que está passando por uma situação difícil. Obrigado, minha irmã. Vamos à leitura do segundo parágrafo. Toda semana nós temos oportunidades para comentar nas reuniões. Nos finais de semana, podemos participar no estudo de A Sentinela. E nas reuniões de meio da semana, podemos comentar durante as joias espirituais, no estudo bíblico de congregação e em outras partes. Então vamos lá. E aqui nós temos margem para mais de um comentário, não é? Que oportunidades temos para comentar nas reuniões? Vamos ouvir inicialmente a irmã Tatiana. Nas reuniões de fim de semana, na revista Sentinela. Muito bom. Muito obrigado, minha irmã, por sua participação. Irmã Lauren.
E nas reuniões de meio de semana, podemos comentar durante as joias espirituais, no estudo bíblico de congregação e também em outras partes. Muito obrigado. Então, boas oportunidades para comentar. Vamos avançar a consideração? Parágrafo 3. Todos nós queremos muito louvar a Jeová e encorajar nossos irmãos, mas, quando vamos comentar, talvez encontremos alguns desafios. Podemos ficar nervosos ou então querer participar mais vezes, mas não somos chamados tanto quanto gostaríamos. Como lidar com esses desafios? A carta de Paulo aos Hebreus pode nos ajudar. Ao falar da importância de se reunirem, Paulo disse que eles deveriam se concentrar em encorajar uns aos outros. Quando percebemos que outros irmãos ficam encorajados com um comentário simples que damos, não ficamos tão nervosos ao comentar. E mesmo se não tivermos sido chamados com tanta frequência, ficamos felizes que outros irmãos tiveram a chance de comentar. Quem pode ler para a gente a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25? Vamos ouvir a irmã Anita. Por favor, irmã. E pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. Muito obrigado, minha irmã. Que desafios podemos enfrentar e como as palavras de Hebreus 10, 24 e 25 nos ajudam? Vamos iniciar com a irmã Kellen. Então, o parágrafo mencionou 2 desafios, né? Podemos ficar nervosos para fazer um comentário, ou também podemos querer participar mais vezes e às vezes não somos chamados o quanto gostaríamos. É verdade. Isso é desafiador mesmo, não é? Vamos ouvir o irmão Adriano Fernandes, por favor. O texto de Hebreus 10 fala de pensar nos outros. Essa expressão ela significa pensar cuidadosamente, isto é, tentar conhecer bem os nossos irmãos. Então é um incentivo muito bom para nos preocuparmos com os nossos irmãos, com os outros. Então, através dos comentários deles, nós vamos conhecer esses irmãos e descobrir as dificuldades que eles mesmos têm, até mesmo por comentar, e também vamos ver que são dificuldades parecidas com as nossas. Obrigado, irmão Adriano. Vamos ouvir a irmã Joelma, aqui à frente. E uma outra exortação que Paulo nos deu nesse versículo de Hebreus é encorajar uns aos outros. E nós percebemos que por meio de comentários, irmãos ficam encorajados, principalmente os comentários simples. E também percebem que nós não ficamos tão nervosos ao comentar, porque somos diretos. E mesmo se nós não tivermos sido chamados com tanta frequência, nós observamos outros irmãos tendo a oportunidade de comentar. E isso também nos dá alegria. Muito bem, muito obrigado, minha irmã. Irmão Tiago Vecchiato. No versículo de 1 Pedro 3,8 nos diz que nós devemos ser todos unidos em mente e ter empatia e amor fraternal e compaixão e humildade. Isso nos ajuda também, como muitos outros irmãos comentaram, entender a situação do irmão que está comentando e assim nos fortificar através do exemplo dos irmãos que estão comentando. Obrigado, irmão Tiago, por sua participação também. Vamos avançar agora, leitura do 4º parágrafo, irmão Peterson. Neste estudo, vamos ver primeiro como podemos encorajar uns aos outros em congregações pequenas, onde o número de irmãos para comentar é menor. Depois, vamos ver como podemos encorajar uns aos outros em congregações grandes, onde muitos levantam a mão para comentar. E por último, vamos ver como o conteúdo de nossos comentários pode realmente encorajar os irmãos. A pergunta é o que vamos considerar neste estudo. Vamos iniciar com o irmão José Carlos Santos. Um deles é como podemos encorajar uns aos outros em congregações pequenas, onde o número de irmãos para comentar é menor. Obrigado, meu irmão. Vamos ouvir na sequência, irmã Rose, por favor.
como podemos encorajar uns aos outros em congregações grandes, onde muitos levantam a mão para comentar. Muito bom. Uma segunda boa lição que a gente vai tirar. Irmão Guilherme, por favor. E por último, nós vamos ver como o conteúdo dos nossos comentários pode encorajar nossos irmãos. Muito obrigado, meu irmão. Então, com esses 3 pontos em mente, que basicamente eles resumem, não é, a nossa consideração, nós vamos passar ao subtítulo Encorajando uns aos outros em uma congregação pequena. Vamos à leitura do parágrafo 5. Em uma congregação pequena ou num grupo, não existem tantos irmãos para comentar. Às vezes, o dirigente precisa esperar um pouco até que alguém levante a mão. Isso pode deixar a reunião entediante, o que seria desanimador. Então, o que você pode fazer? Levante a mão com mais frequência. Dessa forma, você incentiva outros a também participar. Como podemos encorajar uns aos outros quando a congregação é pequena? Vamos ouvir a irmã Ana Rosa. Realmente isso acontece mesmo, né? Quando a congregação é pequena, de o irmão ter que esperar até um pouco mais para que alguém possa levantar a mão, né? E isso acaba deixando a reunião entediante, o que seria desanimador. Então, o que se deve fazer? Levantar a mão com mais frequência. Dessa forma, nós iremos incentivar outros a participar também da reunião. Obrigado, minha irmã. Então, veja, o cenário, pouca gente, mais oportunidades para comentar. E quando estamos numa congregação assim, queremos seguir essa boa exortação. Agora, o parágrafo 6 e 7 vão aprofundar um pouquinho a nossa atitude, não é? Vamos ver? Mas e se você fica muito nervoso ao comentar? Muitos se sentem assim. Então, como você pode ficar menos nervoso e dar comentários que encorajem os irmãos? Você pode rever algumas sugestões que já saíram na Sentinela. Por exemplo, uma das sugestões é se preparar bem. Quanto mais você conhecer a matéria da reunião, mais fácil vai se dar um comentário. Outra sugestão é dar comentários breves. Você vai ficar menos nervoso se o seu comentário for curto. Além disso, um comentário de 1 ou 2 frases é mais fácil de entender do que um comentário longo, cheio de ideias. Ao dar um comentário breve em suas próprias palavras, você mostra que está bem preparado e que entendeu bem a matéria. Muito bem, então aqui, olha, temos oportunidade para mais comentários, não é? A pergunta é: que coisas você pode fazer para ficar menos nervoso ao comentar? Irmão Ricardo, aqui à frente, vamos iniciar com o irmão Ricardo. Então, a gente pode preparar a reunião antes e também, quanto mais fácil a gente entender a matéria, mais fácil vai ficar da gente comentar e a gente não vai ficar tão nervoso, né? E também a gente pode dar comentários breves para que a gente não fique tão nervoso. Daí, ao dar um comentário breve com nossas próprias palavras, nós vamos mostrar que entendemos bem a matéria. Obrigado, irmão Ricardo, por sua participação. Como é que Provérbios 21:5 se encaixa nisso que o parágrafo menciona para ajudar a controlar o nervosismo? Irmão Davi? Provérbios fez referência aos planos do diligente, certamente dão bons resultados. Então nós queremos como que planejar os nossos comentários, prepararmos bem, colocarmos os nossos sentimentos, o nosso coração em nossos comentários de uma forma bem simples, breve e concisa. Muito obrigado, meu irmão. Irmã Daniela? Uma outra sugestão que é dada na sentinela, aqui da nota, é de comentar no início.
lá fala que uma tarefa bem difícil não fica mais fácil quando é adiada, né? Então, dá um comentário logo no começo da reunião. Daí pode ser mais fácil comentar uma segunda ou terceira vez depois de ter vencido o obstáculo de dar o primeiro. É verdade, irmã Daniela. Muito bem, obrigado. Irmã Jaziane? Também uma ajuda lá da Sentinela, que eu achei interessante, é falar com o dirigente o parágrafo que você quer comentar. Porque daí você pode preparar com suas próprias palavras, você não vai ter aquela ansiedade, porque o dirigente já vai saber ali que você está preparado, e você pode dar comentários bem curtos e breves. Obrigado, minha irmã, também. Irmã Luciene? Um outro ponto que eu achei interessante na Sentinela de janeiro de 2019 é que Jeová ele não exige que a gente fale como Apolo, como Paulo, né? A única coisa que Jeová quer é que demos o nosso melhor comentário dentro dos nossos limites. Muito bem, obrigado, minha irmã. Macaline, aqui à frente. E vemos que isso é muito comum, né? Porque a Sentinela ainda ela faz referência a alguns servos do passado de Jeová, como Neemias, Jonas, que passaram por situações também, né? Que tiveram que manter assim coragem, né? Apesar do medo, né? Então isso mostra pra gente que um comentário ele pode ser até mais simples do que a gente imagina. É verdade, obrigado, irmã, também. Bom, Enzo? Os textos de Salmo 103:14 e João 13:35, citados na Sentinela de janeiro de 2019, também nos ajudam, porque nos ensina que Jeová ele entende que somos imperfeitos e que podemos errar. E também nos mostra que nossos irmãos não vão nos julgar se errarmos uma palavra ou outra no comentário, porque eles querem nos ajudar a vencer esse medo. Muito bem. Vamos agora ao parágrafo 8. Mas e se você já tentou algumas dessas sugestões e mesmo assim fica nervoso? Você pode ter certeza de que Jeová dá muito valor aos seus esforços. Mas é bom lembrar que dar o seu melhor não significa fazer além daquilo que você pode. Então estabeleça um alvo que você consiga cumprir e ore a Jeová pedindo um coração calmo. Talvez de início, seu alvo seja dar um breve comentário. Como Jeová encara nossos esforços sinceros? Irmão Paulo Henrique. Jeová não se concentra se nossos comentários são longos ou curtos, mas ele vê a qualidade e o nosso esforço em comentar. E ele se alegra quando damos nosso melhor nisso. Muito bom, irmão Paulo. Obrigado por sua participação também. Irmã Mary. Aqui traz o texto de Lucas 21, de 1 a 4, onde Jesus ele observou a viúva pondo apenas 2 moedinhas de pequeno valor. Só que ela deu tudo que ela tinha, foi de coração, enquanto outros eles davam a sua sobra. Jesus elogiou ela por essa atitude. Muito bom, obrigado, minha irmã. Irmão Vanderlei. O texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 5, fala sobre a razoabilidade. Então, a princípio, nós temos que oferecer aquilo que nós conseguimos oferecer para Jeová, sermos razoáveis. Se é um comentário simples, vai ser bem visto por Jeová. O parágrafo fala, então, podemos estabelecer um alvo que nós vamos conseguir cumprir e orar a Jeová para que a gente realmente cumpra esse alvo. Dar um comentário simples, depois a gente vai melhorando. Muito bom, obrigado, meu irmão. Vamos ao subtítulo agora. Encorajando uns aos outros em uma congregação grande. Parágrafo 9, a leitura. A situação pode ser diferente se você estiver numa congregação com muitos publicadores. Pode ser que muitos irmãos levantem a mão para comentar e o dirigente acabe não chamando você. Por exemplo, uma irmã chamada Daniele sempre gostou de comentar nas reuniões. Para ela, comentar faz parte de sua adoração a Jeová. Ela sente que é uma maneira de encorajar outros e fortalecer sua fé no que a Bíblia ensina. Mas quando Daniele se mudou para uma congregação maior, ela era chamada com menos frequência e às vezes não conseguia dar nenhum comentário na reunião. Ela disse, eu ficava muito chateada. Era como se eu estivesse perdendo um privilégio. E quando você não é chamada várias vezes, você começa a achar que é de propósito.
Que desafio pode surgir numa congregação grande? Vamos ouvir a irmã Simone. Então, o que pode acontecer é que muitos irmãos levantam a mão para comentar e o dirigente não consegue chamar aquela pessoa. É verdade. E agora? Irmã Valesca? Não precisa desistir de comentar, né? E também não precisa pensar que está fazendo isso com você de propósito. Não desista de comentar, porque uma hora você vai conseguir. Obrigado, irmã. Há uma experiência aqui relacionada a isso, né, que nos ajuda a entender o que pode acontecer, ou o que pode passar na mente daquele irmão ou daquela irmã que gosta de comentar. Irmão Lucas. Então, muitos, por ser o caso de uma congregação grande como a nossa, né, vamos usar a nossa como ilustração, então, muitas vezes, você não consegue comentar numa das reuniões, mas conforme diz aqui, não fique chateada conforme essa Daniela ficava. Né? Ela está acostumada a uma congregação pequena, dava muitos comentários, vai para uma congregação grande, é difícil. Mas se contente com aqueles que deu o comentário, elogie eles, faça isso e nunca ache que o dirigente está de marcação com você. Obrigado pelo seu comentário, irmão Lucas. Então agora a gente vai verificar que se a gente encontrou alguma similaridade com os sentimentos de Daniele, o que a gente pode fazer, né? Parágrafo 10, irmão Peterson. Vamos ler? Você já se sentiu como Daniele? Nesse caso, talvez você pense em parar de dar comentários e apenas escutar a reunião. Mas não desista. O que você pode fazer? Prepare vários comentários para cada reunião. Se não for chamado no início, você ainda vai ter a chance de dar outros comentários. Ao preparar a sentinela, pense em como cada parágrafo está relacionado com o tema do estudo. Dessa forma, você vai conseguir dar bons comentários durante todo o estudo. Além disso, você pode se preparar bem para comentar os parágrafos que falam sobre assuntos profundos, que geralmente são mais difíceis de explicar. Por quê? Porque talvez menos pessoas levantem a mão. Mas, e se apesar de aplicar todas essas sugestões, você não conseguir comentar depois de várias reuniões? Antes da reunião, você pode conversar com o dirigente e dizer que gostaria de comentar um parágrafo específico. Então vamos responder a pergunta do 10º. Como podemos aumentar nossas chances de comentar nas reuniões? Vamos ouvir a jovem irmã Laura, aqui à frente. Preparar vários comentários para cada reunião. Muito bom, Laura. Olha, ótima sugestão. Queremos aplicar, não é? Vamos ouvir ainda a irmã Carol. Se não formos chamados de início, né, mesmo por prepararmos vários comentários, isso vai nos ajudar nos outros parágrafos. Por exemplo, ao prepararmos a sentinela, nós podemos pensar em cada parágrafo está relacionado com o tema do estudo. Dessa forma, nós vamos conseguir dar bons comentários durante todo o estudo. É verdade, muito obrigado. Irmã Vanessa? Também podemos nos preparar quando são assuntos profundos, né? E aí são mais difíceis de explicar, então a gente pode preparar bem, porque aí vamos conseguir dar comentários, né, diferentes. Obrigado, irmã Vanessa. Irmão Geraldo? Aqui tem uma experiência pessoal, né? Eu já dirigi o estudo da Sentinela, já dirigi outros estudos também. Então a situação do dirigente não é fácil, né? Às vezes um comentário é simples, 10, 20 pessoas levantam a mão. Às vezes o comentário é um pouquinho mais profundo, menos pessoas levantam a mão. Então por isso que essa sugestão é interessante. Preparar talvez um assunto um pouco mais profundo. Aí as chances de comentar aumentam também. É verdade. Obrigado, irmão Geraldo. Irmão Osvaldo, atrás de você, Amaury.
Aqui no final do parágrafo também está uma sugestão, né? Que antes da reunião a gente deve conversar com o dirigente e dizer que gostaria de comentar um parágrafo específico. Isso. Ó, se nada das sugestões anteriores deu certo, faça isso. Conversa com o dirigente. Ele vai agradecê-lo por ter esse objetivo tão importante, tão nobre de participar numa de nossas reuniões. Muito bom. Irmão Peterson, antes de ler o parágrafo de número 11, leia para a gente, por favor, Filipenses 2:4. Buscando não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. O apóstolo Paulo incentivou os cristãos a levarem em conta os interesses dos outros. Como podemos aplicar esse conselho durante as reuniões? Podemos lembrar que, assim como nós, outros também querem participar. A pergunta é o que Filipenses 2:4 nos incentiva a fazer. Irmã Sara. O texto nos incentiva a levar em conta os interesses dos outros. Então, nas reuniões, nós podemos fazer isso por lembrar que, assim como nós, outros também querem participar. É verdade. Muito bom. Obrigado, minha irmã. Vamos ao parágrafo 12, então, a leitura? Será que você fala o tempo todo quando está conversando com seus amigos? Claro que não. Você quer que eles também participem da conversa. Da mesma forma, nas reuniões, queremos que a maioria dos irmãos comentem. Na verdade, uma das melhores maneiras de encorajar nossos irmãos é dando a eles a chance de também expressarem sua fé através dos comentários. Vamos ver como podemos fazer isso. Agora, para responder o parágrafo 12, a gente pode também utilizar a imagem que temos aí, tá bom? A pergunta é, de que outra maneira podemos encorajar os irmãos nas reuniões? E nós vamos ouvir no Zoom a participação da família Benfica, por favor. A gente pode, nas reuniões principalmente, deixar a maioria dos tentar, né? Porque uma das melhores maneiras de encorajar nossos irmãos é dando a eles a chance de expressar sua fé também através dos comentários. Obrigado, irmão Danilo, por sua participação. Bom, Renan? Da mesma forma que para uma conversa ficar edificante, não fica só a gente falando, mas a gente dá a oportunidade de todos ali na roda conversar também, como na imagem que a gente vê, né? O irmão está conversando, mas outros também estão participando ali. Isso, obrigado, irmão Renan. Não é? 1 Coríntios 10:24 destaca, não é, esse espírito que a gente quer manifestar. Irmão José Roberto. O texto nos mostra que não devemos persistir não em buscar a nossa própria vontade, né, mas precisamos buscar a vontade de outro. Então vamos colocar os interesses dos outros também na frente, né? Conforme foi comentado aí, a imagem é interessante, porque quando a gente está numa roda de amigos, né, não é só eu ou é só fulano que vai falar, né, mas é todos que vão participar da conversa. É verdade, isso é agradável, né? Para que todos possam ter essa oportunidade de falar. Então a mesma preocupação a gente transporta aqui. Vamos ao parágrafo 13, a leitura. Algo que podemos fazer é dar comentários breves. Assim, outras pessoas também vão ter a chance de comentar. Os anciãos e os publicadores mais experientes podem dar o exemplo nesse sentido. Ao dar um comentário, mesmo que seja curto, você não precisa incluir muitos pontos. Se você comentar praticamente todo o parágrafo, vai sobrar pouca coisa para os outros. Por exemplo, só neste parágrafo encontramos 2 sugestões: dar comentários breves e não abranger muitos pontos. Então, se você for o primeiro a ser chamado neste parágrafo, que tal comentar apenas uma das sugestões? O que podemos fazer para que mais pessoas tenham a chance de comentar? Vamos ouvir a jovem Luíse, inicialmente. Comentários breves. Isso, muito bom. Então, dá comentários breves. Bom, Israel, também queremos ouvi-lo. Obrigado, Luíse.
Isso aqui é interessante porque aqui cita os anciãos e os publicadores experientes, mais experientes, para dar o exemplo nesse sentido, né? Um ancião, um irmão que tem muita experiência, dá um comentário breve, ele está sendo também exemplar, né? E não incluir muitos pontos para que outros irmãos tenham a oportunidade de comentar. Muito bem. Então, olha só, como o parágrafo destacou, duas boas sugestões, né? Que a gente quer continuar aplicando, não apenas nesse estudo, mas sempre, né, nas participações de perguntas e respostas que nós temos nas nossas reuniões semanais. Bom, Mauri? No meu caso, quando eu dou um comentário muito longo, é mais fácil eu perder a linha de raciocínio. Então, quando eu dou um curto, aí eu consigo, às vezes, falar aquilo que realmente eu preparei. Obrigado, meu irmão, por sua participação também. Vamos agora ler o parágrafo 14. Use o bom senso ao decidir quantas vezes você vai levantar a mão para comentar. Se fizer isso muitas vezes, o dirigente pode se sentir pressionado a chamar você, mesmo que outros ainda não tenham comentado. Isso poderia acabar desanimando outros de levantarem a mão também. Aqui também, nesse parágrafo, nós temos uma boa gravura para poder incluir e incrementar a nossa participação. A pergunta é: o que pode nos ajudar a decidir quantas vezes levantar a mão? Vamos ouvir a irmã Júlia. Podemos usar o bom senso. Isso, muito bom. Direto no ponto, irmã Júlia. Muito obrigado. E como é que o bom senso vai ficar evidente nesse sentido? Irmão Lopes. Então, nós vemos na gravura aí esse irmão de gravata amarela, né? Ele ergueu a mão na primeira figura aí, né? E depois, logicamente, ele usou de bom senso. Você vê a congregação, a maioria das pessoas ergueram a mão, né? Ele deixou de erguer. Provavelmente pode ter comentado também, né? Então, ele deixou de erguer a mão. Isso, obrigado, irmão. Irmã Joelma. O que me chamou a atenção nessa gravura é que esse irmão é o mesmo da gravura anterior. Ele mostrou que ele realmente entendeu o ponto, né, de deixar outras pessoas participarem. E ele sentiu alegria por isso. Olha só, obrigado, minha irmã. Irmão Adriano Fernandes. Provavelmente, a segunda gravura que ele está com a mão baixada possa ser que seja uma resposta mais simples, porque nós vimos duas crianças, né, animadas ali, né, a comentar. Então, com certeza, o irmão aplicou Eclesiastes 3:7, né? Há tempo para tudo, né? Para erguer a mão e para baixar a mão. Obrigado, irmão, por sua participação também. O parágrafo cita algo também que pode acontecer. E a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nesse sentido. Irmão Júlio? Então, o parágrafo cita um ponto importante, né? Que o dirigente ele pode se sentir pressionado a chamar você, mesmo que outros ainda não tenham comentado. E poderia também acabar desanimando outros de levantarem a mão também. Obrigado, irmão Júlio. Por isso que usar de bom senso e levar em consideração que nós estamos numa congregação grande vai permitir que mais sintam-se encorajados participando também. Vamos continuar a nossa consideração aqui. Parágrafo de número 15, e depois o parágrafo 15 ele tem um quadro aqui bastante interessante. Quer ler para a gente, irmão Peterson, por favor? Quando muitos levantam a mão durante um estudo, pode ser que não consigamos comentar tanto quanto gostaríamos. Às vezes, o dirigente não vai conseguir nos chamar nenhuma vez. Isso pode ser desanimador, mas não devemos levar para o lado pessoal. Então a pergunta é: como devemos reagir quando o dirigente não nos chama para comentar? Vamos ouvir a irmã Yolanda. Não devemos levar para o lado pessoal. Obrigado por sua participação, Yolanda. Muito bom. Irmão Gabriel Campos, lá no fundo. Então isso para a gente pode ser desanimador, né? Às vezes a gente pode, mesmo
preparado vários comentários e o dirigente mesmo assim não chamar a gente, né? Então nós não devemos levar para o pessoal e ficar ofendido. Sempre devemos lembrar desse texto que o parágrafo citou, né, de Eclesiastes 7:9, de a gente não ficar ofendido facilmente. Isso. Então, olha só, uma boa sugestão aqui, não é? É claro que nós queremos muito, como vimos, alguns de nós querem muito participar, não é? Mas uma congregação grande, muitas são as mãos, não é? Então, às vezes, o dirigente não é que ele está marcando, está bravo contigo, não. Longe disso, não é? Mas é importante que a gente mantenha sempre uma atitude positiva, não é? Agora, é claro que o quadro, se você é o dirigente da parte, vai nos ajudar a comentar a pergunta B. Veja, como os dirigentes podem mostrar consideração por todos? E aqui nós temos margem para vários comentários, não é? Então, como isso pode acontecer? Irmão Lucas? É tentar chamar o maior número possível de pessoas. Para isso, o dirigente precisa estar bem atento, tentar gravar as pessoas que já comentaram, tanto naquele momento, como até mesmo em reuniões anteriores, como no caso na reunião de meio de semana. É verdade, obrigado, irmão. Irmão Renan? Também aqui o primeiro ponto diz para não falar muito, fazer introduções e conclusões breves, né? E fazer apenas algumas observações, assim, dando mais tempo para os irmãos comentarem. Isso. Então o dirigente não fala muito, não é? Irmão Wagner Barbosa. Um ponto que eu gostei muito aqui foi o último, que pede para o dirigente tomar cuidado para não gastar muito tempo considerando no começo, né? E sim para que ele dose, ter um balanceamento entre todos os pontos para que depois não fique correndo e acabe perdendo sentido nos pontos seguintes, né, em toda a reunião. É verdade. E veja, todos nós temos acesso a essas orientações que os dirigentes devem aplicar. Isso mostra que todos podem contribuir para o encorajamento nas reuniões, especialmente nas partes de perguntas e respostas. Irmão Israel? Algo também que o dirigente não deve fazer, né? Dizer coisas que talvez possa constranger os irmãos, ou quem vai comentar, né? Estou procurando uma mão nova na assistência, ou quem ainda não comentou, né? Que tipo de impacto, obrigado, irmão Israel, esse tipo de comentário pode ter em alguém? Você entende, irmão, irmã, que vai favorecer a pessoa a levantar a mão? Irmão Isaías? Não, pelo contrário, né? Isso vai causar certa pressão, especialmente naqueles irmãos que talvez tenham dificuldade, como estamos vendo aqui no estudo, né? Então, o dirigente ele precisa ser motivador. Isso, obrigado, meu irmão. Quando faz a pergunta, não é? Então, tem que ter esse cuidado de dar um tempinho, até porque muitos de nós reagimos também de maneiras diferentes, não é assim? Vamos pensar que se aquela pessoa que tem dificuldade para participar, ela vai levantar a mão, como é que você acha que vai acontecer isso, enquanto o dirigente está fazendo a pergunta? Irmão Rafael. Quem tem dificuldade para comentar vai levantar a mão de uma forma mais discreta, ou seja, vai tomar mais tempo para poder se encorajar ali a fazer o comentário, né? Então, o dirigente aqui, a sugestão é que ele aguarde um pouco, porque senão ele vai ficar num looping de convidar para comentar sempre os mesmos, né? Isso. Obrigado por sua participação. Também fala aqui que é claro que o dirigente quer e vai dar oportunidade para a maior parte daqueles que levantarem as mãos, comentar, especialmente aqueles que não comentam com tanta frequência, às vezes são estudantes, são jovens, novatos, mas ele também não pode se esquecer de quem? Conforme é mencionado, o irmão Davi.
daqueles que ainda não teve a oportunidade de comentar na reunião. Se naquela ocasião ele teve coragem de levantar a mão, então com certeza o dirigente vai ficar atento a essas sugestões da organização e dar prioridade para ele expressar o seu comentário. Obrigado, irmão Davi. Irmã Kaline, aqui na frente, vamos ouvi-la também. E eu achei interessante que um dos pontos comentou exatamente isso, né? Que até os irmãos mais experientes, às vezes eles ficam um pouco mais desanimados. Isso, olha só. Se ficar muito tempo sem comentar. Então, a responsabilidade de um dirigente é agradável? Mas existem alguns pormenores, não é, que todos nós conhecemos e que nós queremos observar estes irmãos colocando em prática, não é? Agora, vale destacar, como o parágrafo mencionou, se você não for chamado, não é que a gente está te marcando, não, hein? É porque não deu ainda. Então você vai continuar, vai persistir, vai levantar a sua mão e aí a gente vai conseguir dar essa oportunidade para que você, irmão ou irmã, possa participar na reunião também. Bom, Peterson, vamos ao 16º parágrafo. Se você não conseguir comentar tantas vezes quanto gostaria, que tal escutar com atenção os comentários de outros e depois os elogiar por isso? Talvez seus elogios encorajem os irmãos tanto quanto os comentários que você daria. Lembre-se que dar elogios é uma outra forma de encorajar uns aos outros. Muito bem. Então a pergunta do 16º parágrafo: como podemos encorajar aqueles que comentam? Vamos ouvir o irmão Márcio, aqui à frente. Nós podemos fazer isso encorajando eles por dar elogios, né? E isso também nos ajuda, nos a encorajar também pelo comentário. Obrigado, irmão Márcio, por sua participação. Irmã Larissa. Provérbios 10, 21 cita que as palavras do justo alimentam a muitos. Então, as nossas palavras elas encorajam não apenas por meio dos nossos comentários, mas também pelos elogios. Então, nós podemos escutar com atenção durante a reunião os comentários que os nossos irmãos dão e depois os elogiar, para que possamos os encorajar. Olha só, né? Que coisa boa que a gente pode fazer. Obrigado, irmã Larissa. Irmão Israel? E que é interessante, né? Na verdade, o parágrafo que nós pensarmos aqui é para nós encorajarmos uns aos outros. Então, quando nós não damos um comentário, mas nós ouvimos o comentário, nós estamos sendo encorajados pelo comentário do irmão. Então, prestarmos também atenção aos comentários, mesmo que nós não conseguimos comentar, vai ser muito importante, porque aquele comentário que talvez nós fôssemos dar, nós vamos lá elogiar o irmão, mas algo específico, né? Que seja sincero, porque o irmão vai se sentir encorajado tanto por aquilo. Nós somos encorajados por aquilo que ele falou, e ele vai ficar encorajado porque nós prestamos atenção naquilo que ele falou. É verdade, obrigado. Já aconteceu algo parecido contigo? Você já recebeu um elogio de alguém porque você participou na reunião? Talvez se nós buscarmos um pouquinho na nossa vida cristã, a gente vai encontrar isso. E não faz bem sentir que alguém nos notou? É claro que Jeová já viu, mas ouvir de um irmão ou de uma irmã que o nosso comentário foi bom e foi apreciado é muito bom. Isso nos motivou bastante. Vamos agora ao subtítulo Outras maneiras de encorajarmos uns aos outros. 17º parágrafo. Vamos ler. De que outras maneiras podemos nos encorajar nas reuniões? Se você tem filhos pequenos, ajude-os a preparar comentários de acordo com a idade deles. Às vezes, pode ser que um estudo trate de questões mais sérias, como problemas no casamento ou questões morais. Mesmo assim, é provável que seus filhos possam comentar em 1 ou 2 parágrafos. Além disso, ajude seu filho a entender que ele nem sempre vai ser chamado. Dessa forma, quando outros forem chamados para comentar, ele não vai ficar chateado. Temos 2 perguntas aqui, a pergunta A e B. Pergunta A: como os pais podem ajudar seus filhos
a dar comentários de acordo com a idade deles. Irmã Edna, por favor. Então, o conselho para quem tem filhos pequenos é ajudar os filhos a preparar comentários, às vezes até mesmo pequeno, né? Que seja de acordo com a sua idade. Porque o princípio, assim como Mateus 21:16, que Jesus Cristo também ouvia as crianças, então temos que dar importância também em ouvi-las. Pode ser que algumas questões da matéria do estudo trate de problemas no casamento ou questões morais, mas mesmo assim os pais devem ajudar os filhos a preparar seus comentários. É verdade, obrigado por sua participação, minha irmã. Quem que está aqui ao lado? Por favor, irmã. Os pais também podem dar a dica para os filhos de lembrar eles que nem sempre vão ser chamados nas reuniões, para que eles não possam ficar desanimados. E uma das coisas que meus pais faziam comigo é exatamente isso, de que por mais muitas das vezes eu não fosse chamada para dar um comentário, o Jeová sempre fazia questão de ouvir. Obrigado por sua participação também. Nesse sentido, nós temos aí, não é, o princípio de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18, não é? Sermos generosos, partilharmos. Agora, tem um vídeo que era a lição de casa, não era a lição de casa? Para a gente ver, não é? O vídeo do Pedrinho e da Sofia. Vídeo, torne-se amigo de Jeová, prepare seu comentário. Então, com base nisso, vamos responder a pergunta B. De acordo com o vídeo, que 4 coisas podem ser feitas ao se preparar um comentário? Então vamos ouvir uma de cada vez? Primeira delas, o irmão Mateus. Por favor, Mateus. O que a gente pode fazer? Primeiro, leia a pergunta. Muito bom. Muito bom. Ler a pergunta. Segundo ponto. Leu a pergunta, o que vai fazer? Irmã Luciene? É achar a resposta no parágrafo. Muito bem. Então, leu a pergunta, achou a resposta. E a terceira sugestão que foi dada ali? Você se lembra? Irmã Andréa, aqui à frente, por favor. Então, o terceiro é fazer uma anotação ou um desenho. Muito bem. Vai depender da sua idade. Então, talvez a sua idade vai levar você a fazer uma anotação aí na revista, no seu dispositivo eletrônico. Mas se a sua idade for um pouquinho menor, aí você faz um desenho, igual o Pedrinho foi incentivado a fazer para se lembrar. E o quarto ponto, quarta coisa que deve ser feita. Irmã Júlia, por favor. Treinar. Isso, treinar o comentário. E é verdade, né? Porque quanto mais nós treinamos, mais ele vai ficar na nossa mente e mais fácil ou mais seguro, calmos, nós estaremos quando tivermos que comentar. Agora veja, isso foi uma dica para os pequenos, não apenas para eles, para todos nós que queremos participar, dar nossos comentários aqui nas reuniões. Avançando agora para o 18º parágrafo, a leitura. Todos nós podemos preparar comentários que dão honra a Jeová e encorajam nossos irmãos. De vez em quando, podemos até dar um comentário com base em uma experiência pessoal, mas precisamos tomar cuidado para não falar demais sobre nós mesmos. É claro que, se a pergunta de um parágrafo pedir para darmos um comentário pessoal, nós vamos fazer isso. E temos um exemplo assim na pergunta do próximo parágrafo. Mas, no geral, nossos comentários devem dar destaque a Jeová, sua palavra e seu povo, e não a nós mesmos. Antes da pergunta, vamos ler Provérbios capítulo 27, versículo 2. E quem quer fazer a leitura? Irmão Lucas Rafael, por gentileza. Que outros, não a sua própria boca, façam elogios a você. Que outra pessoa faça isso, não os seus próprios lábios. Muito obrigado, meu irmão. A pergunta é: como podemos evitar chamar atenção para nós mesmos em nossos comentários?
Irmã Michele, por favor. Então, às vezes o parágrafo pede para a gente dar um comentário pessoal, né? Mas precisamos tomar cuidado para não falar demais, né? Porque nos nossos comentários devemos destacar Jeová, a palavra de Jeová e o seu povo, e não a nós mesmos. É verdade. Então, olha só, obrigado, minha irmã. Esse cuidado que queremos ter, não é? Afinal de contas, como cita Apocalipse 4:11, quando participamos aqui, mesmo que falemos algo a nosso respeito, no final das contas é Jeová, não é? Agora, é claro que vai surgir situação, como no próximo parágrafo, que a gente quer ouvir. O que você pensa, né? Sua experiência. Então vamos fazer esse exercício. Parágrafo 19, a leitura. É verdade que não existem regras sobre como devemos comentar nas reuniões, mas, no fim, o importante é dar comentários que encorajem nossos irmãos. Como podemos fazer isso? Se você está numa congregação pequena, se esforce para comentar com mais frequência. Se estiver em uma congregação grande, fique contente com cada oportunidade que tiver para comentar e feliz quando outros conseguirem dar seus comentários. Quando colocamos os interesses dos outros à nossa frente nas reuniões, nós nos encorajamos mutuamente. Bom, Peterson, muito obrigado pela boa leitura que fez, contribuiu para o nosso entendimento da matéria. Quem lê para a gente Romanos capítulo 1, versículos 11 e 12. Irmã Marina, lê para a gente, por favor. Pois desejo muito vê-los para lhes transmitir algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam firmados, ou melhor, para nos encorajarmos mutuamente por meio da nossa fé, tanto a sua como a minha. Muito obrigado, minha irmã. Vamos responder? Qual é o resultado quando mostramos consideração por todos na assistência? Irmã Lerce. Todos ficam encorajados. Por exemplo, se participamos numa congregação pequena, nós com certeza vamos comentar mais. Numa congregação grande, já não vamos comentar tanto, mas devemos ficar contentes com cada oportunidade que surgir e também ficar contente com o comentário dos outros. Muito bom, é isso que queremos fazer mesmo. Olha agora a oportunidade sua. Pergunta B. Por que você gosta de comentar nas reuniões? Agora queremos ouvi-lo, começando com a irmã Elaine. Para mim, comentar sempre foi uma maneira de adorar Jeová, né? De dar louvor a Ele. Olha só, obrigado, minha irmã, por sua expressão. Irmã Luciene? Os comentários ajudam a fortalecer a minha fé. Obrigado, minha irmã. Irmão José Carlos? Pagar as coisas que Jeová faz para a gente não tem como, né? Então, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é me preparar para comentar, para assim eu retribuir um pouquinho, pelo menos, para Jeová do que Ele faz por mim. Obrigado, meu irmão. Irmã Rose? Eu gosto de comentar porque os comentários dos outros traz muita alegria para mim. Várias vezes ouvi comentário dos irmãos e fiquei muito feliz. E às vezes até uma resposta da minha oração. Então aí eu preparo meus comentários para que também possa dar essa alegria aos nossos irmãos que também podem ouvir. Obrigado, irmã Rose. Irmão Renan? Quando eu comento, eu penso bastante a respeito daquele ponto que eu vou comentar. Então, toda vez que eu comento, o que eu comentei fica mais gravado também na minha mente. Obrigado, irmão Renan, por sua participação também. Irmão Ricardo, aqui na frente. Nós também comentamos para deixar Jeová feliz. E ele fica mesmo, Ricardo, é verdade. Muito bom, obrigado. Irmã Vilma? Eu, embora veterana, eu ainda fico muito nervosa, tremo, ansiosa toda vez que eu vou comentar. Então, quando eu consigo comentar, é uma forma de ver como Jeová, ele me ajuda.
Muito bom, obrigado por dividir isso conosco, irmã Vilma. Irmão José Roberto, Alexandre. Devemos fazer das palavras do apóstolo Paulo as nossas, né? O encorajamento, tanto nosso como dos nossos irmãos, depende dos comentários um do outro, né? Aí ele falou no finalzinho do texto que ele, tanto a sua como a minha, né? Então a nossa fé dos nossos irmãos, ela vai depender do que comentamos, né? E do que recebemos também desse comentário dos irmãos. Obrigado, irmão José, muito bom. Meus irmãos, nós temos agora um quadro para encerrar a consideração. Tem 3 perguntas, tem mais chance para comentar então. Vamos lá? Como mostramos consideração uns pelos outros quando poucos levantam a mão para comentar? Irmã Natália. Então, nós podemos tentar levantar a mão com mais frequência e, fazendo isso, vai incentivar outros também a querer participar e dar seus comentários. E vai, assim, deixar a reunião mais animada. Muito bem, muito obrigado, minha irmã. A segunda pergunta é como é que nós mostramos consideração uns pelos outros quando muitos levantam a mão para comentar? Irmã Célia, por favor. Ficarmos contentes com a oportunidade de que tivemos de comentar e apreciar o comentário dos irmãos também. Isso, é uma coisa boa de se fazer mesmo, ter essa visão positiva, não é? E permitir que outros comentem, muito bom. E como mostramos consideração uns pelos outros quando preparamos nossos comentários? Irmã Elaine? Então, quando nós preparamos, né, nós podemos pensar nos irmãos, né, e talvez aí fazer os nossos comentários de acordo com a necessidade deles, né, talvez até ajudando, né, por meio desses comentários. Obrigado, minha irmã, obrigado. Lembra-se, quando a gente está bem preparado, os nossos comentários serão breves, 2 frases. Lembra a sugestão que nós recebemos? Comentar, se possível, em até 30 segundos, não é? Então, se a gente consegue organizar nossas ideias nesse período, é muito bom. Outros serão edificados. Mas como vimos nessa consideração, nós precisamos nos encorajar. Veja, Jeová nos alimenta, Ele dá a matéria. Agora, nós vamos nos encorajar por estudar, mas queremos fazer isso mutuamente. E nós temos uma boa oportunidade, como vimos, participando com nossos comentários. Quer a congregação seja pequena, ou como no nosso caso, a congregação um pouquinho maior, né? Congregação grande. Mas vamos levantar nossas mãos, não é? E lembrar que Jeová fica muito feliz quando no meio da congregação nós oferecemos nossos louvores através de nossas palavras e bons comentários. Muito bem, queridos irmãos e queridas irmãs, queremos agradecer por sua presença, agradecendo também por sua participação em nossa reunião de final de semana. Certamente nós estamos saindo melhores do que quando entramos aqui. E é esse o objetivo, né, que Jeová tem ao nos convidar para ocasiões como esta. Certamente estamos bem fortalecidos na fé para aproveitarmos o final de semana para levarmos a mensagem encorajadora das boas novas a mais pessoas aqui em nosso território e que possamos participar também nisso. Vamos encerrar então a nossa reunião oficialmente e sempre fazemos isso com um belo cântico do reino. Veja que o cântico selecionado é o cântico de número 93, e ele se baseia nos versículos que nós consideramos, foi o texto base, né? Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. O tema é abençoa nossas reuniões. Nós vamos ouvir a introdução, veremos a letra projetada aqui nas TVs, e depois seguiremos cantando com forte voz e ouviremos a oração final, que será feita pelo irmão Israel Campos. Cântico 93.